Bem, estamos no final do mês de maio de 2021 e algo precisa ser dito, né? Neste mês dedicado a Nossa Senhora, Santíssima Virgem. Me lembrei deste filme A Aparição, a história de um jornalista, esse personagem aqui, interpretado pelo francês Vicente Lindon, em que ele é convocado como um jornalista de guerra, especializado em coberturas de batalha. O Vaticano o contrata, então, para participar de uma comissão investigativa canônica que iria averiguar, afinal, se uma suposta aparição ocorrida, então, no interior da França seria realmente verdadeira, se seria uma aparição, né, com veracidade, ou seria um fruto de uma falsificação. Né? A atriz que interpreta a vidente, a Ana, né, então ela, juntamente com o jornalista, compõe assim a dupla de personagens principais. A história é recheada de surpresas, e no final a gente percebe então que na verdade a mentira e a verdade assim trazem assim nuances assim e tensões interessantes. Logo de saída, o filme ele traz a questão daqueles aspectos assim cruciais na investigação canônica em relação à suposta aparição, em que você precisa levar em conta pelo menos a qualidade do vidente, né? Um outro elemento seria, então, outro princípio investigativo seria a questão da adequação da mensagem com a teologia, com a doutrina católica. E, por fim, quais os efeitos espirituais advindos daquela suposta aparição? Haveriam conversões, realmente as pessoas estariam mais próximas de Deus? Os efeitos espirituais. Ora, essa tríplice formatação de princípios assim fundamentais para qualquer investigação canônica, nos parece também interessante colocar esses três princípios numa perspectiva mais ampla. Eles podem também servir como aspectos cruciais para você entender, por exemplo, o que estamos vivendo hoje. Quiçá fizéssemos uma fenomenologia do que estamos vivendo hoje, né? Com essa tríplice realidade assim, muito marcada pelo mascaramento, marcado pelo distanciamento social, e agora então por essa aplicação assim de forma injetável de um medicamento não, de um elemento que aparece como uma esperança de salvação, né, no tocante à imunidade diante deste mal que nos assola. Então, aquela tríplice formatação de princípios investigativos parece então ressoar, quem sabe, numa fenomenologia do que estamos vivendo hoje com essa questão sanitária global. Assim como há que se levar em conta a questão da qualidade daquele suposto vidente, é preciso também levar em conta na investigação, quem sabe, a qualidade daqueles que estão colocados neste fenômeno global. Não vemos o vírus, não vemos esse elemento que nos atormenta, mas percebemos os seus efeitos. A morte, o sofrimento, a dor, as perdas. Então, a qualidade dos que não veem, mas sentem, parece então refletida de alguma forma naqueles princípios da qualidade do vidente e nos efeitos espirituais, aqui nos efeitos sanitários, nos efeitos de saúde pública. Da mesma forma, a questão do distanciamento social apareceria então, talvez, refletindo a questão da adequação entre a mensagem da suposta aparição, em conexão ou não com a doutrina e a teologia católica. Portanto, o que estamos vivendo estaria também numa certa proximidade ou não com os princípios da ciência. Este mal está sendo investigado, está sendo tocado adiante por um quê de cientificidade, ainda que essa questão da cientificidade esteja muitas vezes mal colocada e completamente mal entendida. Afinal, a ciência ela dá conta não dos aspectos da realidade em si, mas ela dá conta de respostas que esses modelos de conhecimento teóricos, cada vez mais matematizantes, que esses modelos respondem às indagações da realidade. A realidade, então, ela é vista na ciência de forma indireta. Né? Mas é uma questão complicada. E voltemos, então, à questão do filme A Aparição.
São várias passagens desse filme que nos lembram exatamente o que estamos vivendo hoje. Antes de chegarmos àquela surpresa que o filme nos leva, é bom entender que sempre as mensagens de Nossa Senhora trazem a questão padrão da necessidade de penitência e da necessidade de fazer penitência e de oração. É como se a oração estivesse também exatamente naquela dimensão do afastamento aqui vertical. A oração como vetor de aproximação do homem a Deus, não mais do distanciamento, que seria uma espécie de reflexo daquele distanciamento social que estamos vivendo. E a dimensão da oração, ou da penitência, sempre na horizontalidade, talvez lembrando, quem sabe, a tensão entre o mascaramento e a tensão entre aquela picadinha de abelha, né, que parece prometer a esperança e a salvação desejada. Ora, de qualquer forma, ainda podemos inferir que essa tríplice formatação de princípios investigativos numa aparição suposta ou não, que também aplicaríamos à realidade que estamos vivendo hoje, quem sabe, uma fenomenologia do que estamos vivendo na nossa vida diária, talvez também fosse em caso de lembrarmos, então, algo da aparição de Fátima, uma das mais importantes aparições marianas. Esse livro aqui contado a partir da perspectiva do sobrinho da irmã Lúcia. Ora, a aparição de Fátima, fazendo um pequeno resumo, também traz assim uma dimensão tríplice, exatamente naquela terceira aparição, em julho de 1917, 13 de julho de 1917, quando então aparece a questão do segredo de Fátima, tipificado em 3 momentos, em 3 aspectos de um mesmo segredo, ou 3 segredos, como queiram. O primeiro seria a questão da visão do inferno. O segundo, a questão exatamente dos erros da Rússia espalhados pelo mundo. E necessidade que Nossa Senhora pede a consagração daquele país para que o mundo voltasse a ter paz. E por fim, o terceiro segredo, que é um objeto de uma polêmica imensa, se teria sido revelado ou não, traz, sem dúvida, os estudiosos apontam para essa questão, trazem o aspecto da apostasia na igreja, a perda da fé, e os dias finais, quem sabe, assim com toques assim, toques apocalípticos bastante graves e bastante já visíveis até em alguns aspectos. Os estudiosos apontam isso. Então, essa tríplice dimensão do distanciamento social apareceria, quem sabe, uma perspectiva de verticalidade da visão do inferno. Esse afastamento de Deus é a própria visão do inferno. A questão dos erros da Rússia espalhados pelo mundo, e lembra assim a questão desta aplicação em massa deste elemento assim que é injetado nos membros superiores das pessoas de todo o mundo, uma espécie de imunização geral. O princípio dessa descoberta científica eficaz, bastante antiga, traz em si alguma coisa que nos faz pensar que uma eventual geopolítica em que o que estamos vivendo possa ser fruto de uma arma biológica, de uma manipulação em laboratório, traz assim consequências gravíssimas, né? Traz assim discussões que não estão colocadas aí nos canais assim permitidos do discurso público. Aparece assim em canais alternativos do YouTube, daqueles que são proscritos do grande debate com sentido. A questão, então, desta aplicação em massa talvez sugira, numa perspectiva de comparação, de analogia assim, mais profunda, alguma coisa lembrando a questão do que Nossa Senhora enfatiza em Fátima, os erros da Rússia espalhados pelo mundo. Olha só, a questão dessa descoberta científica chamada vacina, que tem salvado muitas pessoas pelo mundo afora, traz em si um quê de engano, um quê de arradio, qualquer que seja a tecnologia aplicada, das mais modernas, das mais antigas, é como se a descoberta científica tivesse como que, pelo menos em tese, na prática, tivesse a capacidade de enganar
o sistema imunológico, né, expondo a esse sistema assim, bastante misterioso e fantástico que nós temos, né, enquanto seres humanos e seres biológicos criados por Deus, é como se estivéssemos expostos a um engano, para que esse mesmo sistema, então, reaja e combata exatamente quando a doença propriamente dita nos ataque. É um ardil, né, mas um ardil para o bem. Ora, isso guarda uma certa relação semântica assim, profunda com aqueles alertas de Nossa Senhora, onde a questão dos erros da Rússia tem muito a ver exatamente com toda uma tradição assim, de política agressiva, uma política, né, imperialista dos governos russos, não só os governos pós-revolução, mas até mesmo antes, e que traz assim, uma bagagem assim, muito próxima da questão do engano, da sabotagem, do ardil. Nossa Senhora sabia o que estava dizendo. Há uma relação profunda com a questão desta aplicação em massa desse elemento, com a sutileza do engano presente tanto neste elemento de saúde pública quanto na questão que Nossa Senhora procura alertar em relação àquele país. E em relação à apostasia, aos erros da igreja, a perda da fé, a questão do mascaramento traz assim, uma dimensão bastante simbólica. Estamos realmente vivendo um momento muito grave, muito sério, e tudo que acontece na igreja se reflete no mundo e vice-versa. E o filme traz passagens interessantíssimas. No final, a gente percebe que a verdadeira vidente não era aquela menina, mas assim, a sua amiga. Ou seja, quem viu teve medo de expressar o que via, e fugiu. Quem não viu, na verdade, mas viu com os olhos da fé. E aquele jornalista que queria a verdade acabou descobrindo a verdade. E ele que era um cético. Olha só, a tríplice formatação da investigação presente também na própria estrutura do filme. Quem vê, foge, mascara-se. Quem não viu de verdade, vê com os olhos da fé. Então, o distanciamento dá lugar à aproximação. E aquele jornalista, que era um cético, um niilista, homem acostumado com as guerras, acaba encontrando a verdade de forma bastante sofrida, mas encontra a verdade. Portanto, lembramos exatamente da questão da necessidade de se consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, como ela realmente falou claramente em Fátima, e até hoje não foi cumprido pela Igreja. E a questão do comunismo, enfim, que seria apenas um aspecto desses erros da Rússia espalhados pelo mundo. Nossa Senhora foi enfática não só em Fátima, como também foi enfática nessa aparição, hoje no Brasil, em 1920, em 1936, em Pernambuco, onde ela, né, em Pesqueira, município de Simbres, em Pernambuco, onde ela fez questão de enfatizar que o Brasil estava correndo risco realmente, e ia realmente se tornar um país comunista. Comunismo aqui, muito mais num sentido abrangente de visão de mundo, de cultura, muito mais do que aquela tipificação grosseira e rasteira de simples estatização dos meios de produção. O comunismo aqui assume proporções assim bastante preocupantes. Basta lembrar, por exemplo, as recentes decisões judiciais dando conta da obrigatoriedade de tomarmos nos nossos braços aquele elemento imunizante. Sugiro somente, para terminar, esse livro de Peter Sloterdijk, Pós-Deus, um livro que não é de um religioso, mas de um iconoclasta, em que ele fala claramente de uma questão que parece fulminar a questão do comunismo. Ele diz o seguinte, que Nikolai Fedorov era um dos líderes de uma seita, né, corrida ali naquela época da Revolução Russa, 1917, e que a ideia dominante era que o comunismo, dessa seita, o comunismo não poderia realmente ser realizado plenamente enquanto não fosse suspensa a propriedade privada da duração da vida. Então, suspender a propriedade privada da duração da vida era uma questão crucial
para a plena implantação do comunismo, não só no Brasil, como no mundo como um todo. Suspender a propriedade privada da duração da vida. Uma exigência de pensadores radicais como Nikolai Fedorov, no ambiente da Revolução Russa, em 17, do século passado. Isto é ou não é um exemplo claro de que o que acontece hoje no mundo com essa obrigatoriedade, por exemplo, dessa imunização, não seria um exemplo dessa preocupação tão forte, presente das aparições Nossa Senhora? Fica a sugestão para reflexões ainda mais profundas que devem ser feitas.